Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui, mais um dia de live. E hoje o tema da live é muito legal. Deixa eu até escrever aqui, ó. Neurovendas. Neurovendas. Esse é o tema que a gente vai falar hoje. E eu tenho um convidado especial para falar sobre esse tema com você. Ele já deve estar chegando por aqui. Mas se você está assistindo essa gravação, que vai ficar aqui por 24 horas, né? Só para te avisar de uma coisa. Não se preocupa, porque todas as outras lives que já aconteceram, se você perdeu as outras lives, lá no meu canal do Telegram, você vai receber um resumo de todas as lives que já aconteceram e das próximas lives também. Então, se você ainda não está no meu canal, entra lá que você vai estar recebendo isso tudo. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando, Alda entrando, Fábio chegou. Deixa eu te chamar aqui, Fábio, para subir aqui de hoje. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui. Aproveitem e comentem para mim se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Tudo bom, Fábio? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como é que tá o som aí? Tá me ouvindo bem? Eu te ouço. Eu estou te ouvindo bem. Deixa eu só ativar, ver se fica melhor agora o som, agora como eu estou falando. Tá bom para mim assim. Tá legal. A galera que tá aqui assistindo a gente. Oi, Márcia, tudo bem? A galera que tá assistindo a gente aqui, me dá um alô aqui. Como é que tá o som para vocês? O vídeo, tá tudo ok? Confirma aqui pra gente poder começar com esse tema fantástico de hoje. Mas confirma para mim se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Quem está ouvindo bem, coloca um aqui. Ou então dá um joinha. Ou então solta coraçãozinho que eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Galera, enquanto o pessoal tá, ó, Cintia respondeu lá que tá tudo perfeito, então tá ótimo, galera. Muito obrigada. Bluetooth, tá, Valéria? Tá bom, bota aí. Beleza, Josi, valeu, obrigada. O Fábio tá trocando lá não sei se é a internet dele, tá acionando o Bluetooth lá. Então, deixa voltar aqui. Pronto, voltou. Oi? Tá melhor o som? Tá melhor agora? Eu tô te ouvindo. Tá, não, eu não sei, eu quero que você veja, porque às vezes, pegando som ambiente, pega barulho da rua, tudo, aí eu uso... Se tiver ok, me fala e o pessoal também avisa qualquer coisa. Pra mim tá ok. Então tá bom. Pra mim tá ok bem. Aqui. Eu ouço um retorno da minha voz bem baixinho no final, mas não é nada que esteja atrapalhando, não. Eu acho que tá bem alto, tá bom o som. Bom, Fábio, primeiramente queria te agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado o meu convite, né? Eu que agradeço. E promovi aqui a live, chamei minha galera para vir toda assistir aqui. E como eu tinha te falado, né, meu público aqui que me segue são profissionais de emagrecimento. Então aqui tem uma galera que é nutricionista, tem uma galera que é educador físico, tem psicólogos, tem médicos, tem esteticistas, terapeutas. São profissionais de saúde que trabalham com emagrecimento, vendendo produtos ou serviços de emagrecimento. Isso aí. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, para as pessoas saberem quem era. Eu só falei que era um neurocientista, mas não falei mais nada. Vou até escrever o que eu falava aqui, Fê. Então conta para a galera quem é o Fábio, para eles te conhecerem. Bom, tenho 58 anos, trabalho com treinamento, né, e como professor há 36 anos, e há 25 anos eu ingressei na neurociência, então sou neurocientista da área de comportamento. E o foco da neurociência, como ela é muito ampla, são várias neurociências, né? Meu foco é em cima de inteligência emocional. Tá dando um eco aqui, acho que eu vou tirar o microfone. Vamos lá. Tá melhorado agora, melhorou? Tô te ouvindo bem. Tá tranquilo aqui para mim. Tá, né? Porque não, tava dando um retorno também, às vezes acontece isso. Então, o meu foco dentro da neurociência é a inteligência emocional, a linguagem não verbal, que eu capto em tempo real, e depois eu explico até como eu trabalho isso aí, não só para o profissional que está assistindo a gente.
o neuromarketing, a neuroeconomia, que é como o cérebro toma decisões. Então, isso está dentro da inteligência emocional, não tem nada a ver com dinheiro. Ou seja, muitas vezes o seu profissional, o seu cliente, recebe uma pergunta logo de cara: quanto está a sua consulta? Né? E se você dá o preço primeiro, você ativa o lado esquerdo do cérebro, que é o lado matemático, e o lado direito, que precisa interpretar, interpreta só que é caro, porque não entendeu ainda o Deixa valor. só eu ver se isso acontece com a galera que está aqui. Isso, vamos Galera, fazer vocês aí. que estão aqui acompanhando a gente, fala para mim se isso acontece aí, das pessoas chegarem e perguntarem de cara quanto é que custa o teu serviço, a tua consulta, tua consultoria, teu programa de emagrecimento. Sim. Como é que é isso? Se isso acontece, conta pra gente se isso acontece com vocês. E mais ainda, conta pra gente quais dúvidas que vocês tiverem, podem colocar Durante aqui, isso que a gente vai responder, tá? E conta pra gente como que vocês fazem nessa hora, quando o seu cliente te pergunta o preço. O que tu faz? Conta aqui pra gente e ao longo daqui da live a gente vai te contar o que você deve isso aí. fazer, tá? Isso aí. E Bora lá, Fábio. eu tô com minha mulher, Kátia, assessorando ainda, anotando as perguntas, porque às vezes elas passam muito rápidas e a gente não tem Aham. tempo de ver, então a Kátia dá uma assessoria também com algumas perguntas. E o que não for o que não, a gente não conseguir responder, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp depois, mas vamos tentar fazer tudo o que for possível aqui, tá bom? E você fica à Show de vontade, bola. Valéria, para qualquer coisa que eu falar, pode estar muito inserido dentro do seu contexto, então nunca se sinta me interrompendo. Você pergunta a qualquer hora e a gente fala sobre isso aí. Mas, Obrigada. assim, não, por favor. Então, assim, a neuroeconomia, ela é um componente da inteligência emocional que não tem nada a ver com dinheiro, porque, por exemplo, quando você toma uma decisão, começando que toda negociação começa dentro de nós mesmos. Então, o paciente ou o cliente, quando ele chega a procurar o profissional em busca do emagrecimento, é porque alguém já falou alguma coisa para ele ou para ela já se olhou no espelho e falou: dessa vez, entre me manter assim, entre mudar minha vida, eu vou mudar. Só que muitas vezes essa intenção de mudança é auto-enganosa, é aquela mágica, né, de querer o bom e o barato, como querer também emagrecer sem mudar nada, sem mudar hábito. Então, muitas vezes, os profissionais que estão ouvindo a gente, eles lidam com mentiras, né, que não são coisas graves no sentido do caráter, mas são graves no sentido de comprometerem o próprio resultado. Autossabotagem. Autossabotagem é um termo muito usado hoje e, assim, dentro da neurociência, não estou corrigindo, a mesma coisa é o auto-engano que a criança cria quando ela mente, que uma criança que mente com até 3 anos tem um QI elevadíssimo, porque quanto mais mentira, mais criatividade. Só que quando a mentira socialmente ela é prejudicial, ela acaba virando algo ruim, e quando o profissional que está ouvindo a gente ouve o cliente falar: você está seguindo o tratamento? Você está seguindo aquela alimentação que eu falei? Claro, aí o corpo vai para trás, a mão vem na boca, e dá vários sinais não verbais de que não está seguindo. Né? É óbvio que essa mentira ela não tem uma gravidade relacionada a caráter, mas tem uma gravidade que compromete o próprio resultado do profissional que está ouvindo a gente aqui. Né? E o cliente se engana 2 vezes. Primeiro, ele se engana achando que vai ter o efeito mentindo, e depois ele ainda quer culpar alguém. E, normalmente, ele vai culpar o próprio profissional. Então, perceber as emoções do cliente é algo fundamental dentro da inteligência emocional e dentro da neuroeconomia, é tomar a decisão, ingresso ou não na leitura não verbal. Eu estudo há 25 anos, você fez curso comigo, você já usava intuitivamente, que você se comunica muito bem, e a mulher já tem uma vantagem de ter essa área do cérebro que capta a linguagem não verbal já mais desenvolvida. Tem que exercitar. Aí, mulherada! Sim, sim. Tem diferenças entre o cérebro do homem e da mulher que são mitos, não são diferenças. Mas a área que capta a linguagem não verbal é diferente. Só que depende também de como você exercita. Porque você pode ser mulher e não ser empática. E o fato do homem ter essa área menor não significa que exercitando ele não fica empático. Porque existe a neuroplasticidade, que é como o cérebro cria mais conexões, como, por exemplo, alguém que fica cego e passa a ouvir melhor, porque vai criar mais sinapses, mais conexões na área auditiva. Eu estou acostumado já nas lives, né, na maioria das vezes eu estou em cima, eu consigo olhar para a câmera de selfie e ver a expressão embaixo. Então, estou desenvolvendo sinapses da visão periférica.
Porque senão a gente tem que ficar... Só pra gente alinhar aqui, porque talvez tenham pessoas aqui assistindo a gente que nunca tenham ouvido falar em tudo isso. Né? Podem ter pessoas que chegaram pela primeira vez aqui e que isso tudo é muito novidade. Então, explica para a galera, Fábio, o que é o que é o conceito da análise não verbal, né? Para a galera entender exatamente o que você está falando. Legal. Acabei de coçar o nariz, alergia. Então, a gente não pode levar um sinal como um significado, como tem muita gente na internet aí, acusando as pessoas de mentiras, pegando um sinal e levando em consideração. Mas existe um estudioso, tem vários, tá? Mas existe o principal mundial, chamado Paul Ekman, que inclusive teve uma série que ficou veiculada há muito tempo na TV, chamada Lie to Me, que é Minta para Mim. E o Paul Ekman é o maior especialista do mundo em linguagem não verbal. Começou na década de 60 e está vivo, ativo, produtivo, e hoje ele é um neurocientista. Então, hoje a gente estuda a linguagem não verbal de uma forma universal, quando ela é involuntária, relacionada às emoções, através da neurociência. Então, não existe emoção ou sentimento sem uma expressão facial, gestual ou postural. É óbvio que na internet a gente vai ver muita gente que analisa vídeo pronto. Só que o profissional que está assistindo a gente pode combinar um curso, né, Valéria? E um curso que treine na parte de vendas, essa leitura não verbal em tempo real, porque, por exemplo, eu uso isso para trabalhar, eu uso isso nas lives, eu uso isso na Cadepol, que eu treino na academia de polícia, e o policial ele precisa fazer uma identificação das emoções e de mentiras, enquanto existem muitos mitos, porque quando teve aquele problema do Moro com o Bolsonaro, ficaram assim, me bombardeando para que eu dissesse quem estava mentindo. E claro que cada um queria a sua resposta pronta, pelo partidarismo, pela preferência pessoal. E eu digo o seguinte, cada profissional que está ouvindo a gente, Valéria, deve entender o seguinte, somos iguais na linguagem não verbal relacionada às emoções. São 6 emoções. Não existe emoção sem expressão. E o que vem da emoção, aí sim é o sentimento. Então, por exemplo, da raiva vem o ódio, do medo vem o pavor, vem um trauma, vem o pânico, vem a ansiedade, que é diferente de emoção de sentimento. Então, todo ser humano, né, o Paul Ekman criou a teoria da universalidade das emoções, onde todos nós somos iguais na linguagem não verbal, no que diz respeito à comunicação, a como nós exteriorizamos as emoções e sentimentos. É como se fosse o seguinte, eu não vejo o vento, mas eu vejo a árvore balançando com o vento. Eu não vejo a tristeza no cérebro, mas eu vejo a expressão de tristeza. Então, espero que tenha sido claro aí, porque... Sim, só para contextualizar aqui para o meu público em específico, por que é tão bacana a gente saber sobre análise não verbal? Né? O que é análise não verbal? Isso que o Fábio estava explicando são microexpressões que a gente faz quando a gente pensa, isso é inconsciente, é involuntário. Né? Você não pensa assim, eu vou levantar a sobrancelha, eu vou fazer assim. Você não pensa, isso você faz, isso é natural do ser humano. E as pessoas têm essas expressões à medida que elas pensam dentro da cabeça delas, elas fazem essas expressões, né? E aí o que acontece? Quando a gente aprende a entender o que essas expressões querem dizer, a gente consegue entender o que no inconsciente essa pessoa está de verdade pensando. Porque às vezes o que ela verbaliza não é de verdade o que ela está pensando, o que ela está sentindo, né? Eu estava até conversando com o Fábio sobre isso, depois eu fiz um curso com ele de análise não verbal para poder aprender sobre isso, e aí eu aprendi inclusive a calibrar as pessoas, né? Porque tem pessoas que têm tique nervoso, que tem um jeito de falar, né? E aí, sim, então você tem que entender o que é natural daquela pessoa, do comportamento normal dela, e o que é atípico do normal dela. E o que é atípico é quando a gente consegue pescar
porque essa pessoa ela está sendo incongruente, as expressões que ela está mostrando na fisiologia estão incongruentes com o que ela está verbalizando, com as palavras que ela está colocando. E aí que a gente pesca o comportamento dela, que aqui na nossa linguagem do emagrecimento a gente chama muito de autossabotagem, que são aquelas pessoas que a balança não mente, né? Balança não autossabota ninguém. Aí a pessoa teve um resultado ou de medidas, ou de balança, de bioimpedância, seja o que for, que não foi adequado, ela, não, mas eu fiz tudo certinho. E ela vem com um discurso assim, pronto. E levanta o ombro, né? Assim, não sei, né? Então, a gente aprende até a representar igual. Sim, então, a pessoa... Sim. A pessoa ela vem com um discurso pronto que ela já preparou na cabeça dela do que desculpa que ela ia te dar para ela não ter atingido aquele resultado. E é importante você saber como é que ela está agindo, como ela está se comportando de verdade. Então, por isso, entender sobre linguagem não verbal é tão importante para você ajudar o seu cliente, a pessoa que você está atendendo aí, a ela não mentir nem para você e nem para ela, porque Sim. quando ela está mentindo, ela não mente só para você, ela está mentindo para ela também. Às Sim. vezes ela acredita naquilo ali como uma verdade absoluta. Né? E isso acaba atrapalhando todo o processo. Mas a gente vai falar aqui, hoje, né, a nossa proposta aqui é de falar de como que a nossa mente funciona, né, no comportamento de compra do cliente. Então, Neurovenda o Fábio deu uma introdução para que a galera que não conheça entenda um pouco sobre isso que a gente vai estar abordando aqui, mas o principal tópico que a gente vai falar é sobre o comportamento de compra. Como é que funciona a cabeça do cliente? O que faz ele decidir por comprar ou por não comprar, o que faz ele decidir comprar com você ou com o seu concorrente, né? Existem coisas que estão internas e existem gatilhos que a gente aciona, né? Porque o cliente, quando ele não compra pela razão, ele compra pela emoção. Então, se você entende como funcionam as emoções do seu cliente, você ajuda ele nesse processo decisório da compra, e é isso que a gente vai falar aqui. Fábio, você tem, assim, umas dicas, assim, alguns tópicos que você possa falar. O que seria fundamental para uma pessoa para acelerar o processo de vendas, né? Se a gente falando de neurovendas, assim, o que você sugere uma pessoa que vai fazer, que quer fechar uma venda, o que você sugere ela fazer o processo, né, com aquele cliente para poder fechar essa venda? Bem, primeiro passo, assim, dentro da inteligência emocional, que é estudada pelo Daniel Goleman há 25 anos, também está vivo, ativo, produtivo e virou neurocientista. Existe o processo decisório e nós temos um sistema no cérebro chamado... Estou até com o livro dele aqui. Ah, tá com o livro dele. De meditação, que eu estava fazendo um post estava redigindo um texto sobre meditação para ansiedade. É o Augusto Daniel Goleman. Tá, conheço. Esse é antigão, as páginas estão até amareladas. Mas assim, é um negócio. O que é antigo do Daniel Goleman não está ainda em grade curricular de universidade. Entendeu? Então, por exemplo, para eu dar aula, não me pedem um diploma de inteligência emocional. Então, vamos lá. A neuroeconomia, que estuda o processo de decisão, ela trabalha um sistema no cérebro chamado sistema de recompensa e perda. E a gente tem um hormônio muito importante aí nesse contexto, que é a dopamina. Dopamina dopa. Então, existe uma área do cérebro, aqui embaixo, que produz a dopamina. Nem todo hormônio que circula pelo cérebro e mexe com a emoção é produzido no cérebro como a adrenalina. Mas vamos lá. O cliente procura o profissional que está ouvindo a gente. O médico, o esteticista, o psicólogo, o nutricionista. E ele vai com uma dose de adrenalina, talvez voltada para a preocupação com o preço, com o número de sessões, com a ansiedade com o resultado imediato que ele não vai ter e não adianta se enganar, nem adianta o profissional também prometer. Né? Então, esse mecanismo ele fica mediado entre adrenalina e dopamina, e quando o cliente entende que é vantajoso, que vale a pena fazer aquele pacote de tratamento, ou aquelas sessões, ou fazer aquela consulta inicial e pagar por ela, ele
produz mais dopamina e ele tem um gatilho de recompensa. Tá? Então, a recompensa é o primeiro passo que começa muitas vezes num atendimento telefônico. Porque eu acredito que o profissional que esteja assistindo a gente não necessariamente tenha uma secretária para atender. Então, às vezes, a própria A entonação... maioria não tem. Sim, e normal. Então, tem que ser duas coisas. Tem que ser multifuncional sem ser multifocal. O cérebro precisa de um foco para fazer algo de maneira eficaz de cada vez. É mito dizer que você consegue raciocinar duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, atender o telefone, entonação caprichada, entonação de satisfação por estar atendendo. Entrou uma mensagem de WhatsApp, vira o telefone. Porque como o cérebro lê automaticamente, você vai dividir o foco. Aí você vai falar com o cliente e, ao mesmo tempo, lendo uma mensagem. Se você quiser piorar, tente responder aquela mensagem e falar no telefone. Não existe exercício cerebral para isso. Então, primeiro passo é a empatia, que no século XXI foram descobertas 3 empatias, pelo Paul Ekman e pelo Daniel Goleman. Quem quiser, depois eu indico os livros, você tem livro aí do Daniel Goleman. Então, essas 3 empatias, elas entram na sintonia com o cliente, começando pelo telefone, e hoje, muitas vezes, pela Covid, por exemplo, eu tenho feito muito mais chamada de vídeo, combinando antes com o cliente, do que telefone. É claro que eu ligo, vamos fazer uma chamada de vídeo, mas pelo vídeo eu consigo fazer toda uma análise não verbal das emoções. É óbvio que o profissional que está ouvindo a gente aqui, ele, na sua maioria, não vai fazer, ou talvez ninguém possa fazer, não sei quais são. Eu sei que eu treino veterinário, não pode fazer consulta por chamada de vídeo, nem por telefone, e nem é o objetivo. Hoje em dia isso está bem mais flexibilizado, tá? Antigamente os nossos conselhos tinham uma restrição grande, mas agora, por conta dessa questão da quarentena, isso foi flexibilizado, então a galera já está podendo fazer teleatendimento, né? Que é como foi chamado, né, na medicina. O veterinário ele pode dar continuidade a uma consulta. Ele não pode iniciar uma consulta. Eu sei que... Era o que acontecia com a gente antes. Antes a gente também não podia. Nem psicólogo, nem nutri. A gente não podia fazer o processo do início. A gente tinha que começar no atendimento presencial e dar acompanhamento. Agora, os conselhos liberaram por conta disso. Então, tanto o psicólogo, quanto o nutri, quanto o personal, ele consegue fazer 100% do atendimento online. Foi liberado pelos conselhos. Nesse período de quarentena. Tem uma aluna aqui, ela estava eu tenho foto sua, que você me emprestou um pau de selfie, eu tirei uma foto com a turma. Foi. E ela estava na turma, chamada Irlânia, que ela é... Ela é minha amiga. Então, nós já fizemos três lives. E ela é psicanalista, e ela falou que, em alguns momentos, ela tem feito através de chamada de vídeo. Que óbvio que não substitui o presencial, mas quando você tem a visualização, você tem a percepção das emoções pela linguagem não verbal. Então, o processo de empatia começa no atendimento telefônico, lembrando que ser multifuncional não é ser multifocal, ou seja, não divida a tarefa de raciocínio, certo? Digitar e falar com alguém ao mesmo tempo. Então, a própria entonação na hora que eu atendo o telefone já mexe com o mecanismo de recompensa. Agora, se eu atendo o telefone, consultório, bom dia. Meu Deus do céu, dá vontade de desligar o telefone na hora se eu ouvir uma voz como essa. Então, e até falar com muita rapidez, consultório, bom dia. Ou clínica, bom dia, porque está dividindo o foco. Quer dizer, então, vai atender o telefone é entender o seguinte, naquele momento, a prioridade é para quem não está me vendo, para quem está só me ouvindo. Atenção plena, né, para o cliente. E a visão é o sentido principal. Então, o atendimento telefônico, ele isenta a gente da visão. Então, eu tenho que, naquele momento que atendo o telefone, parar de fazer qualquer atividade. É óbvio que se eu estiver atendendo um cliente, eu tenho que saber administrar isso aí, né? E aí não atender o telefone, provavelmente, vai variar muito isso, mas se eu atendo o telefone e estou digitando, passando o WhatsApp aqui no web, eu paro para fazer um atendimento telefônico pensando que a minha entonação, os meus primeiros segundos, as primeiras palavras que eu falo, são fundamentais para já começar a criar mecanismo de recompensa para que aquele cliente queira vir ao meu consultório ou para que ele queira fazer uma chamada de vídeo comigo.
certo? Então, Até porque a pessoa ela só compra de quem ela confia e se ela sente segurança na pessoa que está vendendo. E você passa confiança e segurança no tom da voz. sem Se dúvida. você fala com, se você não tem segurança na sua entrega, no seu atendimento, e você fala com medo, esse medo você passa através da voz. De alguma maneira, a pessoa percebe do outro lado que você está inseguro. E se Sim, você mesmo não acredita que aquilo vai funcionar, como que ela vai acreditar? Né? sim, Então, sim. é preciso você ter confiança em você mesmo. Se você é um bom profissional, você sabe que você vai entregar o seu melhor. Então, você tem que ter Sim. confiança no teu taco ali, né? Você tem que ter energia na hora que você fala, que é o que o Fábio está falando. Não pode falar com tristeza, com desânimo, porque tristeza e desânimo, o que, que isso caracteriza? Uma pessoa que está mal, que está infeliz, que não está bem. Uma pessoa de sucesso, normalmente, ela está bem. Desculpa, engasguei. Uma Não, pessoa de sucesso, normalmente, ela tá bem, ela tá feliz com a vida dela, né? Então, cara, ela vai atender com alegria, ela vai passar energia ali naquilo ali. Então, quando você fala com uma pessoa que tá mal-humorada, que tá triste, que tá desanimada, a tendência é você pensar, ou essa pessoa é chata, ou ela não é um bom profissional, porque né? Então, são mecanismos que o nosso cérebro faz isso tudo. A gente não racionaliza isso. A gente não pensa assim, ah, essa pessoa não é um bom profissional. É uma é sensação inconsciente, que a dá. sensação, é uma É sensação. inconsciente, é uma É. sensação. Ah, sei lá, estranho. Não gostei dessa Pode, pessoa. pode mexer, Não pode, senti segurança nessa pessoa. pode mexer com emoção até sentimento. E até porque, quando a gente fala pelo telefone com alguém que a gente nunca viu, o cérebro cria uma imagem. Porque a área visual, o córtex visual do cérebro aqui atrás, ele cria uma imagem que não tem nada a ver com aquela pessoa, né? Uma voz grossa dá a sensação de alguém muito alto, uma voz fina. Então, a entonação é fundamental no atendimento telefônico e, obviamente, no atendimento presencial ou de vídeo também, certo? Então, esses Olha, é passos... muito engraçado. Hum, Aconteceu comigo uma situação. Eu dou aula para um instituto de formação de coaches, né? E eu mentoro alguns alunos lá. Então, durante um ano, eu lidei com a equipe do instituto, a equipe interna do instituto, sem conhecer pessoalmente é, aquela equipe, né? Porque o meu trabalho ele é exclusivamente online. E, assim, algumas pessoas eu sabia como era porque o perfil estava com foto. Uma das pessoas eu não fazia a menor ideia de como ela era, porque a foto do perfil era uma imagem de outra coisa. Não lembro se era logo, o que que era uma imagem. E eu não sabia como é que a pessoa era. Mas assim, aquilo nunca me veio na cabeça. Aí até que um dia eu fui até o instituto, né? Teve uma reunião lá com toda a equipe, eu fui até o instituto e conheci essa pessoa. Quando ela veio falar comigo, eu falei assim, é você que ela falou, meu Deus, mas eu fazia uma ideia totalmente diferente de você. e nunca vai acertar, nunca. Né? Uhum. Basta pensar no Anderson Silva ligando para você, daquela altura que ele Imagina, tem, com aquela voz, vai parecer que ele é da minha altura, né? com aquela vozinha franzina. Vamos pensar que ele é da minha altura. Né? Então, assim, o atendimento telefônico e a entonação de uma maneira geral, vamos pensar no seguinte, processo de empatia, como são 3 empatias, ela começa primeiro na captação que eu faço do outro, do meu paciente, do meu cliente. Depois, tem que haver um processo de sintonia que antigamente chamava-se de rapport, né? E, na verdade, é um processo de espelhamento empático, que é quando as emoções compactuam, certo? Então, essa segunda empatia, que é a empatia emocional, ela já é processada em toda a área de emoção do cérebro. Enquanto a primeira, que eu falei que é a mulher privilegiada, é na área que capta apenas as expressões, a variação tonal, e a área que processa uma emoção importante da gente falar, que é a área do processamento do medo. Então, vamos supor, alguém me liga, eu vou dizer o que eu mesmo faço, tá? Porque como eu vendo serviço, e eu não tenho um serviço pronto, tabelado, como, por exemplo, mesmo quem está assistindo a gente, pode ter desculpa, o preço de uma consulta. Só que não é uma consulta que vai resolver tudo, certo? Então, como se desvencilhar do número no lugar do valor? Então, quando alguém me liga e fala, Fábio, quanto custa uma palestra sua? Eu falo, eu vou te mandar uma proposta com o estoque. Fala para mim. Aí a pessoa me conta tudo que ela precisa, a equipe, quais são as necessidades,
comportamentais. Então, vai variar de engenheiro, psicólogo, veterinário, advogado. É um público muito amplo, aonde aí eu preparo uma proposta com os tópicos customizados para aquela pessoa. Eu entreguei o valor. Aí eu mando aquilo por WhatsApp ou por e-mail e o cliente me liga sempre, Valéria, sempre. Você esqueceu de botar o valor. Eu falei, não, o valor está no conteúdo, falta agora eu te passar o preço. Boa, Fábio! Aí Diferença entre preço e valor. E caro e barato. Então, assim, eu falei, o que você achou do conteúdo? Não, tá bom, ajusta aqui, ali, aqui eu não entendi. Aí a gente combina carga horária, número de aulas, aí vem o preço. E de preferência, pessoalmente, por vídeo ou por telefone. Nunca eu passo o preço por mensagem. Por escrito. Só depois de falar. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte. Se você ligar para mim e falar, Fábio, quanto custa seu treinamento? Eu falei, Valéria, eu preciso de algumas informações para fazer customizado. Não, mas me dá uma ideia. Sabe o que eu respondo? Valéria, qualquer preço que eu te der agora, eu corro o risco de te dar um preço acima do que você vai pagar. Falei de número? Eu mencionei? Não. Mas seu cérebro calcula ganho e perda. Então, antes, o ganho, a recompensa era o seguinte, me dá logo o preço para eu não perder tempo. E agora, a perda se ele me disser antes, pode ser que eu pague mais. Então, o cérebro é matemático sem número. Então, a inteligência matemática do cérebro, que está do lado esquerdo do cérebro, ela conversa com o lado direito do cérebro, que gera a interpretação. Todos os lados são emocionais, que tem um mito que um lado é racional, outro é emocional, isso tudo tudo equivocado depois da tomografia, a gente viu que não era. Mas o lado esquerdo é o lado da fala e da matemática. Por exemplo, também, são várias características de cada lado. Então, quando eu dou o preço primeiro, antes do cliente saber qual o valor da minha consulta, o que eu ofereço, quais são as sessões que eu vou oferecer, customizadas para a necessidade dele, vai ficar caro, porque ele vai pensar só em número. E ele vai começar a comparar, vem cá, mas a doutora tal cobra metade. Aí você tem duas opções. Pela inteligência emocional, você fala, bem, cada um precifica de uma maneira diferente e cada um trabalha de uma maneira diferente. É ser inteligente emocionalmente. E se você perder a paciência, você fala, então vai com ela, meu filho, porque ela é mais barata, mas é pior do que eu. Então, como eu sei que quem está ouvindo a gente e te segue não faz isso, entra aí a inteligência emocional, que entendeu o seguinte, a culpa foi minha, porque eu dei preço primeiro. E se o cliente insistir, não, mas eu só vou se eu souber o preço da consulta. Olha só, eu posso te dar o preço da consulta, só que, ao mesmo tempo, o contexto, o conjunto e o número de sessões que nós vamos fazer vai variar de acordo com as suas necessidades, tá bom? Aí, por último, depois que eu dou valor ao que eu vou oferecer, eu vou fazer um trabalho específico para você. Eu não trabalho... falou em emagrecimento, não existe uma planilha, cada organismo reage de uma maneira diferente, porque provavelmente esse paciente ele vai ligar depois, ou já ligou antes, para alguém que fez muitas promessas. Você vai perder tantos quilos em tantos dias, tantos quilos em tanto tempo. Então, e assim, na internet tem uma chuva disso. Tem. Como tem gente que dá assim, tantos passos para como identificar o comportamento do seu cliente em 10 segundos, eu falei, tem que ser mágico. O psicólogo leva meses para entender o paciente. Às vezes anos, né? Anos. Aí, em 10 segundos, eu vou... Então, assim, primeiro passo, o processo empático, nessa abordagem telefônica ou pessoal, quando voltar, inclusive, ao período normal, que a gente tem que estar preparado para isso e preparado também para a inteligência digital, que é uma área que você trabalha, que você é especialista, que é não ter medo de falar para a câmera, que o medo de falar para a câmera tem uma relação com o medo do escuro, que a criança, quando ela está no escuro, ela ouve um barulho, mas ela não vê. Então, quando a gente fala com alguém pelo telefone e não vê, muita gente tem medo de dar preço ou de conversar pelo telefone, que o preço não é ideal para o telefone. Então, muita gente tem medo de dar o preço, às vezes, na frente do cliente. Então, o medo é a emoção principal do cérebro. E foi o que você falou, se você confia no que você oferece, dê o preço com segurança, com naturalidade.
Senão tem gente que fala, olha, custa tanto, põe quase a mão na boca, né? Olha, tá tantos reais a consulta. Então, quer dizer, Às vezes a pessoa ela fala um preço porque aquele é um preço de mercado ou qualquer coisa do tipo, mas ela acha caro. Na cabeça dela, o cliente não vai ter não dinheiro vai para ter pagar dinheiro. aquilo ali. E aí, como ela acredita que na cabeça do cliente ele vai achar caro, ela fica com medo de A entonação oferecer, já fica na já com medo entonação. do não. É. O medo do E não aí ela já muda, né? Ela já fecha, porque, tipo assim, eu vou falar rapidinho aqui, tipo, não ouviu o que eu é, falo. mas não, você está corretíssima, porque o medo do não faz a gente dar o preço de uma maneira que dá a sensação que é caro, ao invés de passar por Uhum, segurança. Eu vou dar um exemplo que eu não vou falar valores hipotéticos, tá bom? Me ligou há muito tempo, que eu falo inglês e espanhol. Aí me ligou uma vez uma empresa, uma multinacional, que ia fazer uma convenção internacional e falou: quanto que é o preço da sua palestra? Eu falei, gente, mas que pergunta é essa? É uma palestra internacional, em inglês, não sei o quê. Aí eu fui tentando agregar valor, aí eu não tinha noção do que eu cobrar ali, era uma coisa muito nova para mim. Quando eu dei o preço, eu vi do outro lado, tá ótimo. Quando eu vi tá ótimo, eu pensei, podia ter cobrado 50% a mais. Entendeu? Não por ganância, e sim porque eu fiquei com medo de passar o preço. Entendeu? Então, eu cometi um erro nesse caso porque foi algo muito atípico, porque predominantemente eu trabalho em português, não em inglês e em espanhol. Então, olha como é que as emoções são. A alegria pode ser ruim. A alegria de alguém ter me achado. Eu falei, como é que você me achou? Porque é só botar no Google treinamento empresarial em inglês que você é o primeiro. Na época era. Aí a alegria virou euforia, quer dizer, a emoção virou sentimento, e o sentimento me fez pensar assim: eu vou até de graça. Aí eu dei um preço muito aquém do que eu poderia ter dado. E pela entonação dela eu percebi, e depois não podia voltar atrás. Olha, pela sua entonação eu quero aumentar o preço, não posso. Não é? Então, é importante. imagina, É como para impor- você foi tranquilo, deixa eu te dar um outro preço aí. Vou botar um pouquinho, 50% a mais. Então, é importantíssimo, tanto pessoalmente quanto por telefone, ter segurança e saber do seguinte: esse cliente ele vai comparar preço, mas ele vai comparar valor do atendimento. Então, quando você consegue ouvir seu cliente, quando você consegue passar para ele os seus diferenciais, o preço vindo por último de preferência, vai ser diferente. Ele vai ligar para mais 20 profissionais que concorrem com você, mas ele vai ouvir discursos muito similares, que é preço de tabela. E, na verdade, o cliente não quer uma tabela, ele quer o emagrecimento. E não necessariamente o preço é o que vai ser o gatilho de recompensa dele. E sim a promessa verdadeira, uma promessa que não seja dessas de internet, em 10 dias, 10 quilos, né? Coisas que o cliente quer ouvir, mas sabe que na prática não são verdadeiras. Então, É ser verdade. verdadeiro, é ser empático, é ter coragem e não ter medo de passar preço, é saber que o seu valor é compatível com o seu preço no mercado, não interessa se cobram a metade, até porque quando alguém me procura e fala, uma vez eu fui no cliente, eu conheço o cliente, inclusive, aí quando eu cheguei, sentei na mesa, a mesa, ele pegou um cartão e falou assim, ó, tá vendo aqui, ó, é do concorrente, hein? Olha o preço que você vai me dar. Eu falei, que legal, você está aí com o cartão do concorrente, estou feliz com isso. Ele, mas como é que você fica feliz com isso se é seu concorrente? Eu falei, bem, se ele é meu concorrente, o cartão está aí e eu estou aqui, significa que você não quer preço, você quer valor, senão você já teria contratado ele. Eu tenho intimidade com ele, né? Ele, não vem com esse papo de venda. Não, no final das contas, o outro cobrava metade do que eu cobrava. Só que ele me contratou. Porque, na verdade, o valor que eu dou ao meu produto, que é customizar, eu não tenho uma palestra pronta. Eu não tenho um produto. Se alguém me falar, Fábio, eu faço uma palestra amanhã, eu falei, de improviso eu faço. Agora, tela de PowerPoint, eu tenho que criar para cada um. Entendeu? Então, é importante que cada cliente, né, de cada profissional que esteja ouvindo a gente, entenda o seguinte: como você não tem uma fórmula pronta para o seu cliente, e sim a fórmula é feita para ele, personalizadamente. Falou em metabolismo, cada um reage de uma maneira diferente, cada um se Sim. comporta, uns se enganam mais, né, ou se sabotam mais, outros menos. Então, essa compreensão do cliente depende de
vários contatos com ele. Agora, lembrando o seguinte, o fechamento de uma venda, que quando a gente fala em venda no Brasil, Valéria, parece palavrão, né? Viver bem é vender O povo bem. tem medo, né? Medo de vender. Não, assim, eu tenho irmão que é fisioterapeuta, eu treino médicos, psicólogos. Então, o pessoal da área médica tem às vezes, um conflito ético com a palavra venda, como se fosse algo antiético. Mas, na verdade, Isso é muito verdade. se você cobra por uma consulta, você está vendendo. A questão da venda é pensar no seguinte: viver bem é vender bem, vender bem é viver bem. Então, se eu estou explicando e eles estão entendendo, eu estou vendendo. Se não entenderam e não perguntar, se alguém não entendeu e perguntou alguma coisa, eu não vendi. Né? E a venda, Valéria, é o processo, é o todo. É do início ao fim. Desde o atendimento telefônico até o cliente vir ao consultório, é um fechamento. Certo? Se eu depois fechar tantas sessões com ele, é outro fechamento. Então, cada concordância que o cliente tem comigo é um fechamento e são vários gatilhos emocionais, mas sempre ativando a área de recompensa do cérebro. E para isso eu tenho É verdade. Para isso eu tenho que ouvir, eu tenho que ser empático, eu tenho que perceber que a pessoa não entendeu pelas expressões dela, eu tenho que perceber se eu estou sendo muito técnico, né? Onde muitas vezes o profissional quer mostrar que ele é técnico e usar termos que o cliente não entende, só que tem outro detalhe: a sensação de ignorância faz a gente criar um auto-engano de que é caro, foi muito técnico. Prefiro aquele outro que explicou. Sabe o que eu penso a respeito disso? Sim. Tem muita gente que eu vejo que pensa assim, se eu falar o tecniquez, né, se eu falar palavras bonitas, palavras sofisticadas, técnicas da área de nutrição ou de fisiologia, seja lá do que for, a pessoa vai me ver e vai me achar importante. Né? Então, porque a gente tende a pensar assim, nossa, aquela pessoa sabe muito, porque você não está entendendo o que ela está falando. Mas um ponto muito importante é que a gente está batendo na tecla aqui. A pessoa não compra com a razão, ela compra com a emoção. E o que faz ativar a emoção dessa pessoa é a conexão do que você está falando com o que ela precisa. Então você precisa entender a necessidade do seu cliente, o que ele está querendo, você precisa ouvir. Né? Eu costumo falar muito aqui para o meu público que é escuta ativa. Ouve o que o público está falando, ouve o que eles estão perguntando, o que eles estão reclamando, o que eles estão pedindo. E essas mesmas palavras que ele fala é a que você deve usar também. Então, não adianta você responder de uma forma técnica que essa pessoa não vai entender. Você tem que responder com a palavra que ele fala. Porque quando você fala o que ele fala, na cabeça dele, a sensação é assim, meu Deus, ela entende perfeitamente o que eu estou pensando. Valéria. E na hora que essa pessoa chega nessa conclusão de ela entende perfeitamente o que eu penso, ela entende perfeitamente o que eu sinto, na cabeça dela, inconscientemente, a conclusão é assim, ela vai saber resolver o meu problema. Você vai ativar o sistema de recompensa. Até eu pensei numa firma, quando você falou que quem fala tecnicamente se sente importante, quanto mais o profissional se sente importante, mais o cliente se sente ignorante. Quanto mais ele se sente ignorante... Verdade, Fábio, quanto mais verdade. ele se sente ignorante, mais o profissional que vende também não percebe que ele está botando o ego acima da autoestima. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha médico aqui que eu não consegui ver. Se tiver um médico aqui e for fazer a prescrição, que está até dentro de alguns processos relacionados a emagrecimento, a metoclopramida. Tá? E eu chego para o paciente e vai tomar metoclopramida. O paciente, mas o que é isso? Olha, vai aumentar a pressão no esfíncter interior do esôfago, vai aumentar a distensão pilórica, vai sincronizar o peristaltismo gástrico e você não vai sentir enjoo. O cliente vai falar, meu Deus do céu, eu estou morrendo. Que bodega é essa? Que tal eu desenhar um estômago e falar, olha só, todo estômago tem uma entrada e uma saída que abre e fecha. Ele se contrai de cima para baixo e tem uma saída que abre e fecha. Quando você está com enjoo, né, e não está adaptado a um determinado alimento, esse fluxo é o contrário. Esse medicamento vai fazer seguir o fluxo normal. Fecha em cima, abre embaixo, esvazia o estômago e você fica bom. E você vai perder o enjoo. Aí, quando você fala assim,
a pessoa fala assim, ah, entendi! Aí quando ela fala, ah, entendi, o que ela reproduz? Pô, esse médico é bom, ele explica tudo direitinho. É a recompensa, porque nesse momento, por exemplo, da mesma forma que a sensação de ignorância é muito ruim, a sensação do aprendizado, que todo aprendizado é emocional, todo, sempre se aprende pela emoção. Fora o que você nem lembra pela emoção. Eu não lembro da equação do segundo grau. Eu lembro da raiva que eu tinha para aprender a equação do segundo grau. Certo? Mas, por exemplo, se o médico desenha o estômago, explica que o esfíncter inferior do esôfago ele é um esfíncter muscular que abre e fecha, que o esfíncter pilórico abre e fecha, e não usa termo técnico, ou traduz o termo técnico, e ainda desenha como funciona o estômago, o intestino, ele dá sensação de recompensa. E ao invés do medo daquele termo técnico que eleva a dose de adrenalina, e eleva até a raiva, porque eu não estou entendendo, baixa a dose de adrenalina e vem a dopamina e ativa a área de recompensa do cérebro, que está aqui atrás dos lobos frontais, está atrás da área do raciocínio. Que eu não vou entrar em termo técnico para não ficar muito complexo também. Mas tem um local do gatilho da dopamina, que é o gatilho da recompensa. Ou seja, traduziu, entendeu, comprou. Não traduziu, foi técnico, da sensação de raiva ou medo, de ignorância, fica caro. O caro é uma grande desculpa muitas vezes, mas é caro, hein? Porque quando a gente fala que é caro, é uma forma de se desvencilhar. Fora quando se dá preço primeiro, que aí piora tudo. Tem muita gente que eu percebo que fala que não tem dinheiro ou que está caro, porque é uma desculpa indiscutível. Sim. Você não tem como saber o que a pessoa de verdade está pensando. Mas aí, se ela fala que não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai dar de graça para a pessoa? Você não vai dar. Então, você aceita, você compra essa verdade que foi colocada ali, de que ela não tem dinheiro. Mas, muitas vezes, a resposta do não ter dinheiro, ela não é real. Ela a pessoa, ela, às vezes, tem uma outra objeção. Ou ela não te sentiu segurança em você, ou ela não acredita que ela é capaz de emagrecer, porque ela já tentou 1 trilhão de vezes, com 1 trilhão de métodos e não conseguiu, né? Então, às vezes, a objeção, que é aquela dúvida que ela tem na cabeça dela, é outra coisa. Mas ela te fala que ela não tem dinheiro ou que tá caro porque você não vai discutir sobre esse quesito. Né? Então, você precisa... Aí também entra a questão da análise não verbal, né? Quando o cara fala para você que ele não tem dinheiro e ele realmente não tem dinheiro, você vê que ele não está sendo incongruente. Agora, quando ele fala que ele não tem dinheiro, mas ele mostra nas expressões que aquilo está sendo incongruente, porque no fundo ele sabe que ele tem. Que ele pode dizer para você que não tem dinheiro para pagar teu atendimento, mas ele tá lá comprando celularzinho novo, ele tá lá comprando bolsinha nova, né? Então, não é o dinheiro, é a prioridade que ele tá dando pro dinheiro dele. Mas ele te dá a desculpa que ele não tem dinheiro aí. Então, é importante você saber se o que ele tá te falando faz sentido ou não. Porque quando eu percebo que o cara tá mentindo para mim, pela forma, pelas expressões dele, na mesma hora eu já ativo. É mentira, ele tem dinheiro. Então, a objeção é outra. Eu não vendi direito o meu peixe. Eu não agreguei valor da forma correta para ele. E aí eu começo a fazer perguntas para poder quebrar essa história do não tenho dinheiro. Aí eu começo a fazer outras perguntas para poder entender o que ele realmente está pensando, o que ele realmente está sentindo, até eu chegar na objeção real. E aí eu tenho a oportunidade de quebrar aquela objeção real, né? Porque se eu não sei que ele está mentindo para mim, eu compro a desculpa dele. E se a gente for botar na balança, na ponta do lápis, Fábio, 80% dos nãos que a gente ouve é dizendo isso, eu não tenho dinheiro, tá caro. Mas, assim, é outro negócio, é porque a gente chama a objeção está caro, não tenho dinheiro, de objeção genuína. Porque realmente o profissional fica sem muito... Ele não tem o que fazer. Por outro lado, que cada um que esteja ouvindo a gente, pense no seguinte, você pode dimensionar o número de sessões, não dê desconto, se você começar a baixar um preço que tem uma tabela, que você pode mudar pelo número de sessões, por exemplo. Você desvaloriza o seu trabalho. Exatamente. Uma coisa é você fazer uma promoção que ela já é declarada como promoção. Tá tudo bem.
Outra coisa é você baixar o preço porque a pessoa falou que ela não tem dinheiro para pagar aquilo ali. Aí não tá tudo bem. Né? E aí essa é uma das alternativas. Sim. E com muito cuidado, até porque, por exemplo, minha mulher é dentista, não pode usar a palavra promoção. Entendeu? Então ela tem que saber usar até o próprio vocabulário na hora que ela vai reduzir o preço, mantendo o valor, que tem outro detalhe. Quando eu baixo o preço, parece o seguinte, o produto vai cair a qualidade, então. Entendeu? Então, eu tenho que tomar todo um cuidado onde o número ele tem um vínculo com a emoção positivamente, quando eu agrego o valor antes. O cérebro processa emoção da direita para a esquerda, mas os dois lados são emocionais. O lado direito é o lado que começa a processar a emoção, e o lado esquerdo é o que calcula. Se eu depreço o dinheiro, eu estou fazendo uma venda na mão do fluxo cerebral. Porque você ainda não gerou o valor, não agregou o valor. Quando o Fábio falou sobre dar valor, tem gente que tem ainda na cabeça a cultura de que valor é preço. Ah, qual o valor disso? Porque tem muita gente que fala dessa forma, né? Então, não estou fazendo julgamento aqui, é uma cultura associar valor a preço, né? Mas, assim, na real, no marketing, a palavra valor, ela tem a ver com benefício. Tem a ver com aquilo que a pessoa está ganhando, né? E aí reforça o que o Fábio falou sobre a recompensa, exatamente. Então, o valor tem a ver com o benefício, com o que ela está ganhando, com como ela vai se sentir depois que ela passar pelo seu processo de emagrecimento, com o que vai mudar na vida dela depois que ela estiver magra, as coisas que ela vai poder fazer. Então, essas são as coisas que você precisa elucidar para o seu cliente, você que é profissional do emagrecimento que está aqui acompanhando a gente, né? Essas são as coisas que você precisa elucidar para o teu cliente, né? A gente chama isso aqui dentro da nossa linguagem aqui de fazer ponte para o futuro, que é fazer o seu cliente visualizar e imaginar como é que ele vai ficar lá com o peso que ele quer, vestindo a roupa que ele quer, o que ele vai poder fazer que hoje ele não faz, como que ele vai se sentir, o que ele vai ouvir de elogio das pessoas. Então, quando você faz essa ponte para o futuro, essa viagem, né? É uma viagem mental ali, porque a pessoa não vai viajar para lugar nenhum. É uma viagem mental para ela se visualizar, se imaginar vivendo aquela condição que ela deseja. E quando ela consegue se imaginar, cara, a gente pensa e a gente sente em consequência do pensamento. Se ela conseguiu pensar que ela vai ficar magra, ela vai se sentir feliz. Sim. Ela vai se sentir realizada. E aí esse sentimento é um sentimento positivo. Sim. E quando ela se sente assim, ela se sente confiante, aí ela acredita que ela pode conseguir, entende? Então você ganha espaço para conseguir mostrar para ela que você pode ajudar ela. Porque se ela estiver também muito no negativo, por mais que você fale coisas positivas, mas ela não esteja acreditando nela, que isso aqui dentro desse nicho de emagrecimento, isso acontece muito, sabe, Fábio? Tem muita gente que não acredita mais que é capaz, porque já tentou muita coisa. E eu tenho uma cliente que ela é louca para poder fechar um processo comigo. Só que assim, ela não trabalha. Quem banca tudo é o marido dela, que é americano e tal. Só que ela já tentou ao longo da vida dela 1 trilhão de coisas. E aí ele fala que ela não vai, que ela é só mais uma coisa que ela vai tentar e que ela vai jogar dinheiro fora. Tem alguém que joga para baixo, então, muitas vezes. Né? Tem a galera do joga para baixo, mas às vezes quem joga para baixo é a própria pessoa. Ela mesmo pensa, eu já fiz tanto, eu já fiz... eu tenho muita gente que me procura lá no perfil do emagrecimento, que é ex-bariátricado, que já fez bariátrica, já emagreceu, mas voltou a engordar, porque não trabalhou a mentalidade do emagrecimento, que é o foco principal de atendimento meu lá. Mas isso é um ponto que é importantíssimo a galera entender aqui, que vocês precisam agregar valor, agregar benefício, mostrar para a pessoa tudo de bom que vai acontecer com a vida dela depois que ela tiver no peso que ela quer, né? E o que o seu atendimento em específico tem de benefício, tem de diferencial em relação ao teu concorrente. Por que ele tem que fechar com você? Assim, o Fábio estava contando a história aqui do concorrente dele lá na apresentação que ele foi fazer. Assim como aconteceu com ele,
Todo dia tem um monte de gente vendendo processos de emagrecimento na internet, de tudo quanto é tipo. E na internet, e fora da internet também, mas já que a gente está num momento de isolamento social, onde hoje a única coisa que dá para fazer online, né? Na internet tem muita variedade de oferta. Por que o seu cliente ele vai comprar, ele vai escolher comprar de você e não escolher comprar do cara ali do lado que está fazendo uma propaganda bacana também? Então você tem que ter e não é preço. E não, eu vou te falar por que não é preço. O meu processo de emagrecimento custa R$7.000. E eu vendo um processo de emagrecimento com 10 encontros por R$7.000. E tem gente com dificuldade de vender um programa de emagrecimento de R$100. Então não é preço. É o que? É o valor que você agrega, o resultado que você oferece, entende? É a convicção que você tem de garantir, não é de garantir, porque você não pode garantir, mas a convicção que você tem de que o teu método funciona, entende? Então, é um conjunto de coisas. Eu entendo também, assim, dentro do que a gente falou de empatia, algo que não tenho experiência, que vocês têm, mas algo, desculpa, da empatia básico durante o tratamento, que é vamos lá, você tem 10 sessões a um valor X. Dentro daquelas 10 sessões, você fez toda uma anamnese, fez um levantamento que tais alimentos serão eficazes da forma que você determinou. Né? Eu lembro do almoço, estava falando de psyllium, então entra fibra, uma série de coisas. Mas, por exemplo, quanta gente pode, de repente, sabotar um tratamento porque não gostou do psyllium, daquela massa gelatinosa. Você entender também o que o cliente rejeita e saber adequar sem comprometer o seu trabalho, ser inteligente emocionalmente, para você não ser o doutor de fórmula pronta. Que aí o cliente com certeza vai perceber o seguinte: no início ela me convenceu, mas ela faz igual com todo mundo. E, obviamente, também saber quebrar um pouco também do hábito do cliente, que é mudança de modelo mental, e saber o seguinte: olha, você tem duas escolhas, você vive para comer ou come para viver, entendeu? Então, um exemplo disso, que eu faço muito aqui com a minha galera lá do emagrecimento, é que assim, tem muita gente que tem, geralmente a pessoa que está acima do peso, ela tem um estilo de vida, um hábito de alimentação ruim, inadequado. E essa pessoa, a grande maioria delas, não é todo mundo, mas a grande maioria não gosta de comer folhas. E Sim. A gente sabe que existem vários alimentos ricos em fibra, mas o que a gente tem com maior disponibilidade são os folhosos, né? O que a gente consegue introduzir mais fibras com os folhosos. Tem gente que fala para mim declaradamente: Valéria, não vou comer salada. Não vou comer. Cara, o meu trabalho é ajudar a pessoa a ter mais saúde. Se ela já está declarando para mim que ela não vai comer salada, eu vou botar salada no plano alimentar dela? Claro que não. Eu vou explicar que é importante, eu vou fazer alguma estratégia para ela tentar consumir de alguma outra forma ou alguma outra coisa de folhada, mas eu vou passar para ela alguma fibra suplementar. Porque o que ela precisa, o organismo dela precisa da fibra. Não interessa se vem do alface, se vem do brócolis, se vem do feijão ou se vai vir do suplemento, entende? Agora, prioritariamente, eu vou ensinar ela a comer bem. Eu vou ensinar ela a descascar mais e desembalar menos. Agora, se eu já sei que ela não vai fazer aquilo ali, porque ela já declarou que ela não gosta e que ela não consegue. Se eu forçar muito a barra, ela vai desistir do processo todo. E aí eu vou perder a oportunidade, não é de ganhar dinheiro não, porque ela já me pagou. Eu vou perder a oportunidade de impactar de verdade uma vida. Sim. De ajudar aquela pessoa de verdade. Então eu prefiro recomendar que ela faça alguma suplementação naquele caso ali. Então é o bom senso do profissional, né? Qual é a melhor? Existem melhores alternativas em circunstâncias diferentes, né? Então você precisa ter esse bom senso. Mas assim, a gente quer que o cliente mude de hábito. E o profissional não vai saber se adequar também a novos hábitos. Então não existe uma fórmula pronta. Até porque cada organismo, além de reagir de forma diferente, o paladar, apesar de ser o sentido menos potente, né, dentre os 5, ele vai interferir no próprio metabolismo que já está habituado a comer determinadas coisas. Então, essas mudanças de hábito devem ser adequadas ao que o profissional determina, que ele estudou para isso, mas também adequadas ao que o cliente aceita mais ou rejeita mais, para que seja um tratamento inteligente.
Né? Eu acho que a gente está terminando já o tempo, né? Eu estava olhando o relógio aqui, voa, esse tema voa. Eu estava olhando o relógio aqui, realmente acho que a gente deve ter mais 1 minuto de live aqui. Então, antes que caia a live, deixa eu só deixar um recado final. Para a galera que ainda não me conhece, eu tenho um canal no Telegram, que fica lá no link da minha bio, tem lá um botãozinho, canal Telegram, só clicar lá, e você clica no link da bio, vai aparecer uma série de botões, clica no botão canal Telegram, e quando você clicar no botão canal Telegram, tem lá embaixo Join Channel, que é entre no canal, né? Curta o canal. E aí você entra lá. Lá nesse canal, além de eu dar dicas sobre business, negócios, vendas, neuromarketing, ó, são 30 segundinhos ainda. Eu vou colocar lá o resumo da live com as principais sacadas do que a gente falou aqui. Fábio, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera? Entra no meu Instagram, quem quiser. Entra no meu WhatsApp, me faz as perguntas que quiser. Sobre tudo que tiver de respeito à linguagem não verbal, inteligência emocional, neuromarketing. Ó, Fábio.Nemer. Segue ele lá, Fábio.Nemer.